Adelante, rapaz. Pode avançar. Então, irmãos, existem 3 aspectos destacados nesse estudo. Qual é o primeiro? Só quem está vendo ali, qual é o primeiro? Esse é o ponto melindroso. O segundo? O terceiro? Então vamos ao primeiro. Pode adiantar aí o slide. Vamos ao primeiro. A imputação da culpa de Adão. Olhe bem para cá. Olhe bem para cá, antes de nós lermos ali. Veja bem, o que é a imputação da culpa de Adão? Vou explicar para você. Adão pecou no jardim do Éden. Nós estávamos lá? Você estava lá? Como é que eu posso compartilhar da culpa de alguém que pecou lá no começo, sendo que eu não estava? Como pessoa, eu, Wesley Anselmo, como pessoa. Mas a doutrina da imputação diz o seguinte, que todos nós recebemos como consequência do pecado de Adão, a culpa de Adão. Todos nós. O que é a culpa? É a condição de merecer condenação. Diga assim, a culpa é a condição de merecer condenação. Então, essa é a abordagem da teologia bíblica. A gente admira outras abordagens, e a gente aprende muito, mas a abordagem que determina a interpretação mesmo para esses termos, e todo esse contexto, é a abordagem da teologia bíblica. Então, veja bem, quando nós falamos em teologia bíblica, a culpa é a condição de merecer condenação. Eu pergunto para os irmãos, todos os homens merecem condenação? Merecem. Então, todos nós cremos aqui que todos os homens são culpados. Todos os homens são culpados. Ninguém aqui vai dizer que um homem sem Deus não é culpado. Agora, a questão não é se o homem é ou não culpado. Cremos que o homem é culpado. Agora, o homem pode ser considerado culpado do pecado de Adão lá no início. Aqui que está a questão, irmãos. É que Adão pecou como nosso representante legal. Adão pecou, como dizem alguns teólogos, como nosso cabeça federal. Ou seja, em Adão toda a humanidade estava representada. Os teólogos usam a seguinte afirmação, que a humanidade estava nos lombos de Adão. Portanto, a culpa é uma consequência do pecado de Adão. Agora, eu quero apresentar alguns teólogos nossos conhecidos, que eu poderia apresentar outros, mas eu quero apresentar alguns pentecostais conhecidos da gente, porque tem muitos outros que discorrem, mas são mais da linha reformada. Mas veja bem ali, ó, o primeiro que eu coloquei ali foi Elienay Cabral, lá no livro de Teologia Sistemática Pentecostal. O que diz ali? Existe uma culpa original que é imputada a todos os homens. O próximo, a culpa de Adão é imputada a todos os seus descendentes. Isso aqui eu retirei de uma apostila da 24ª EBO, do pastor Pedro Aldir Damasceno. Ali uma afirmação de José Gonçalves, no livro Maravilhosa Graça. Romanos 5,12, tem um sentido solidário, pois todos nós estávamos no lombo de Adão. Essa doutrina, ali já é minha mesmo, diminuiu mais o nível, né? Essa doutrina é claramente percebida no contraste entre Adão e Cristo, mas depois nós vamos olhar para ali. Então, veja bem, esses homens todos, de maneira uníssona, afirmam que a culpa de Adão é imputada a nós. Agora, duvidar de Wesley Anselmo é fácil. Questionar o Wesley Anselmo é fácil. Agora, questionar José Gonçalves, Elienay Cabral, o próprio pastor Raifran também aqui, ele fala da culpa herdada
no primeiro capítulo que ele escreve. Aí, meu irmão, duvidar e questionar essa turma inteira, você pode ficar à vontade. E claro, nós teríamos que questionar outros teólogos, como John Stott, Herman Bavinck, Luiz Berkoff, João Calvino, e toda a teologia histórica ortodoxa. Agora, tem teólogo que crê diferente disso, e que acredita que a culpa de Adão não é imputada a nós? Tem alguns. Mas, de maneira geral, essa é a crença, essa é a fé. Mas nós vamos analisar um texto bíblico, porque eu só apresentei esses homens, irmãos, para não dizer que eu tirei tudo da minha cabeça ou é uma ideia minha. Que alguém pode dizer, mas como eu posso ser culpado lá por causa do Adão? Pois é, meu irmão, uma mordidinha que causou problema foi aquela de Adão. Foi aquela de Adão. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5, nós vamos ler rapidamente. Romanos 5, para a gente encerrar esse ponto e passar para o ponto adiante. Que esse eu considero como o ponto mais difícil de se entender. Romanos 5. Quantos se encontraram? Digam amém. Que é o 2. Não, deixa no 1. Deixa no 1 lá. Certo. Olha, nós vamos ler aí, veja bem, Romanos 5, do 12 ao 21. Vamos ler alguns versículos inicialmente. Vamos ler o 14 em diante. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de quem? De um. Aqui não está falando de todos, não está falando da ofensa de todos, está falando da ofensa de um. Morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só. Quem é esse um só? Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Então, olhe bem para cá, irmãos. Nós, ao lermos esse texto, nós percebemos que há uma comparação entre dois personagens. Quem são eles? Adão e Cristo. Na verdade, é de fato um contraste. Paulo estabelece um contraste entre a obra de Adão e a obra de Cristo. Herman Bavinck diz que só houve 2 homens na história cujas obras executadas marcaram os homens para a eternidade: Adão e Cristo. Então veja que quando ele fala, por exemplo, no versículo 14, reinou a morte desde Adão até Moisés, e sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão. Não, vamos para o 15. Porque pela ofensa de um só, quem é esse? Adão. O que Paulo está mostrando é que Adão estava lá como nosso representante. Pela ofensa de um só morreram muitos. Pela ofensa de uma pessoa, de Adão, muitos morreram. Adão como representante. Na verdade, irmãos, Adão buscava a divindade. Porque a proposta do inimigo era o seguinte: come da árvore, os olhos de vocês vão se abrir e vocês serão como Deus. Adão buscou a glória e a divindade pelo caminho da desobediência. Mas Cristo,
buscou a humanidade, tornou-se homem pelo caminho da obediência. Adão, buscando glória, recebeu morte. Cristo, buscando humilhação, nos trouxe vida. Quantos glorificam a Deus? Mas esse contraste nos mostra que Adão pecou como nosso representante. É interessante porque o texto nos apresenta Adão como um tipo, se é que eu posso dizer assim, um tipo negativo de Cristo. Porque o texto diz que ele prefigurava aquele que havia de vir. Quem era que havia de vir? Jesus Cristo. Essa palavra figura é a palavra grega typos, tipo. Ou seja, Adão já apontava para o Cristo que viria. Agora tem uma coisa, Adão estava no jardim e perdeu a batalha. Cristo estava no deserto e venceu por nós. Então, irmãos, eu espero que tenha ficado claro esse aspecto aqui, de que o pecado, ou melhor, a culpa de Adão é imputada a nós. Efésios, eu preciso avançar agora, mas eu quero Efésios, no capítulo 2, Efésios capítulo 2, e versículo 3, eu vou ler para você ouvir, não precisa nem você procurar. Diz assim a palavra de Deus: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Olha o que o texto diz: e éramos, por natureza, filhos da ira. Filhos da ira. A palavra filho aqui é a palavra grega tekná. Significa filho de berço, filho do ventre, das entranhas, que saiu de dentro. Davi diz: em pecado eu nasci, em pecado me concebeu a minha mãe. Então todos os homens, ao nascerem, nascem debaixo da ira. E nascem na condição de culpados. Porque a culpa é o estado de merecer a condenação. Então, irmãos, eu creio dessa forma. Agora surge uma pergunta: e as crianças nascem em estado de culpa, por causa da culpa de Adão? Nascem. Nascem como pecadores, em estado de pecado? Nascem. Mas e aí, elas vão ser condenadas ao inferno? Não. Olha, a minha esposa vai fazer quase 8 meses. O Danielzinho está ali na barriga, chutando, se mexendo. Agora, bem ali naquela barriga, tem um pecadorzinho ali. Bem ali naquele ventre. E ele é abençoado. Hein? Tem um herdeiro do pecado de Adão. Um pecadorzinho ali. Mas, pastor, ele não cometeu pecado. Não, ele nasce no estado de pecador. No estado de pecado. Agora, as crianças que morrem são condenadas ao inferno? Não. Porque Deus, quando julgar os homens, vai julgar conforme as suas obras. E a criança é incapaz de fazer, realizar uma obra para ser julgada. Ela não é ciente, a criança. Existe um estado chamado de estado da inocência, que a gente não sabe se é 6 anos, se é 5 anos. Eu penso que à medida que os anos vão passando, vai diminuindo. Daqui a pouco vai ser 2 anos só. Uns dizem que é 6, outros dizem que é 5, outros dizem que é 4, né? Mas, enquanto a criança não tem consciência plena daquilo que ela faz, ela não pode responder diante de Deus. Então, daí, Jesus Cristo disse muito claramente: porque das tais, está bem aqui teu é o reino de Deus, meu filho. Das tais é o reino de Deus. É isso, irmãos. Mas vamos adiante para nós encerrarmos com esses 2 últimos pontos. A imputação dos pecados sobre Cristo. Olha aí, o que diz ali, 2 Coríntios 5, 21? Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós,
para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que é a imputação dos pecados sobre Cristo? Jesus Cristo nasceu perfeito. Ali o texto diz, aquele que não conheceu o pecado. Quem é esse aquele? É Jesus, é Cristo. Ele não conheceu o pecado. Esse termo, literalmente, significa, ele sabia de nenhum pecado, uma tradução literal. Ele não conhecia nenhum pecado. O que ele conheceu ali é a palavra gnosco, que, na verdade, lá está gnonta. Então, significa o seguinte, ele não sabia, ele não conhecia de nenhum pecado. Calvino interpreta esse texto dizendo da seguinte forma, que Jesus não teve nenhum relacionamento, nem mesmo íntimo com o pecado. Porque há homens que não possuem, não apresentam um relacionamento aparente com o pecado, mas em seus corações abrigam adultério, morte, inveja, ciúmes. Estão amarrados e apodrecidos intimamente pelo pecado. Jesus Cristo não teve nenhuma relação com o pecado. Então, ele não conheceu o pecado. Agora o texto diz, o fez pecado por nós. Eu coloquei até aqui no livro a afirmação de um teólogo alemão ortodoxo, Werner de Boer. Ele diz assim que Deus lida com Jesus na cruz, o único puro, como o próprio pecado. Jesus não faz um pronunciamento, ele não diz assim, Senhor, por que me abandonaste? Não é na cruz que ele fala isso. É porque Jesus estava carregando sobre si todo o pecado da humanidade. E por que que ele sente ali a ausência da presença de Deus naquele momento? Porque Deus o tratou como o próprio pecado. Deus o tratou como o próprio pecado. Agora, de quem é esse pecado, irmãos, que está sobre Jesus? Se ele não pecou, era meu, era teu, era do mundo inteiro. No Antigo Testamento, havia um bode ou dois bodes, né? E no sacrifício, o segundo bode, que era considerado o expiatório. Expiatório significa um bode para remoção. Remoção de quê? Dos pecados. Ou seja, se colocava as mãos sobre a cabeça do bode, e aquilo significava que os pecados do povo de Israel estavam sendo transferidos, estavam sendo atribuídos, estavam sendo imputados ao bode. Aí o que é que se fazia com o bode? Bode cheio de pecado, soltava no deserto. Significava que os pecados, que Deus não lançaria em conta mais aqueles pecados. Aquele bode, ninguém ia atrás do bode, traz o bode para fazer um churrasco, não. Era o bode expiatório, o bode fazia parte daquela liturgia. Ora, meus amados irmãos, ora, meus queridos irmãos, os nossos pecados foram todos imputados a Cristo. Os nossos pecados estavam todos sobre Cristo. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Isso significa a imputação dos pecados a Cristo Jesus. A atribuição dos nossos pecados a Cristo Jesus. E é interessante esse texto, porque a palavra pecado aparece duas vezes. A primeira vez, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, aparece duas vezes. Olha, veja bem, a primeira vez, pecado é o termo hamartia. A segunda vez também aparece esse termo, mas quando ele diz, o fez pecado por nós, dizem os estudiosos desse texto,
que Paulo está tomando por empréstimo um termo hebraico. E o que é que significa este termo hebraico? Significa uma oferta pelo pecado. É provavelmente o termo kafá, oferta pelo pecado. Paulo, que era um grande leitor estudioso do Antigo Testamento, toma por empréstimo esse termo, e o que Paulo está dizendo é o seguinte: Cristo foi feito uma oferta pelo nosso pecado. E João, quando encontra Cristo, ele olha para Cristo e ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É por isso, irmãos, que nós somos livres. A Bíblia diz que nós somos livres do pecado. Pastor, mas eu peco. Mas o pecado não é mais senhor sobre nós. Porque essa obra de Cristo no Calvário foi aplicada à nossa vida. Mas o que significa isso? Nós estamos livres do poder do pecado. O pecado não terá domínio sobre vós. Mas ainda temos que conviver com a presença do pecado. A natureza pecaminosa ainda está em nós. Só que Jesus Cristo entrou na minha vida, pegou essa natureza pecaminosa, pegou esse leão voraz, impetuoso, colocou dentro de uma jaula e trancou. De forma que, se eu estou crucificado em Cristo Jesus, eu posso viver em santidade para o meu Deus. Oh, glória a Deus. Irmãos, o Evangelho é maravilhoso, irmãos. O Evangelho é maravilhoso. Porque nenhum de nós aqui valíamos nada. Poderíamos valer para o mundo. Poderíamos ter um valor profissional, mas diante de Deus não valíamos nada. Mas Jesus pegou toda a nossa carga e levou sobre si. Que maravilha. Que maravilha, que verdade. Que verdade. Agora, para você ver o peso do pecado, a seriedade do pecado, porque foi necessário Cristo realizar esse grande sacrifício. Mas nós vamos adiante para o terceiro ponto e último aqui da nossa reflexão,